Bom dia. Nós temos uma convidada aqui no nosso canal. As alunas Gleice e Laura vão fazer uma entrevista aqui e gostaria de passar a palavra para vocês, por favor. Bom dia, agradeço a sua presença. Esse trabalho faz parte da nossa disciplina de Engenharia Civil e a gente queria saber como que é a sua formação em arquitetura. Aí queria que você contasse um pouquinho para nós da sua formação, onde que você se formou, qual a universidade. Ok. Então, bom dia. Meu nome é Ana Cristina Dias. Eu fiz arquitetura e urbanismo em Santos, na Faculdade de Santos, na FAU Santos. E depois que eu me formei, quando eu estava no último ano, eu fiz um intercâmbio para a Holanda, num escritório do governo holandês. Não era um escritório particular, era um escritório governamental. E eu deveria ficar 2 meses lá, mas como eu já tinha me formado, a minha chefe, na época, me convidou para ficar mais tempo e eu acabei ficando 1 ano trabalhando nesse escritório. Era um escritório de arquitetura, que tinha o setor de restauro, porque, como você sabe, aqui na Europa tem muito prédio antigo, castelos, então tinha o setor de restauro, mas eu fiquei no setor de construção. Então participei de 2 projetos grandes, um era um escritório de uns laboratórios e outro era um fórum, né? E o projeto demorou assim 3 anos de projeto e a construção 1 ano e meio. Pra você ver como o sistema construtivo é completamente diferente, a maneira de pensar e de construir é diferente do Brasil. A gente faz o projeto em alguns meses e constrói em anos. Lá na Europa eles estudam muito, o projeto é muito complexo, é um livro, mas quando começa a construir é um projeto, a construção vai rápido. Então eu lembro que eu vim embora e o projeto não tinha acabado, depois eu recebi esse livro, né, com os projetos complexos, tanto do laboratório quanto do fórum. Então foi uma experiência que eu tive, importante na minha vida, ter ficado trabalhando 1 ano na Holanda. Em Den Haag, a cidade chamava Den Haag. Ana, você disse que você foi fazer o intercâmbio durante esse período na sua finalização da graduação. Como foi o processo de ser estagiário fora do país e na sua volta, como foi o processo de inserção no mercado nacional? A senhora chegou a trabalhar aqui no nosso mercado? Como foi? Se teve ou não? Sim, é claro. Como foi a adaptação? Para conseguir o estágio, eu tive que passar por uma seleção, né? Tive que fazer provas, entrevistas, porque tinha um número grande de estudantes que também gostariam de fazer o intercâmbio, né? Então, felizmente, eu passei nos testes, nas provas, tanto de inglês, conversação, eu tinha que ter uma noção boa de inglês, porque a comunicação, apesar da Holanda falar holandês, o inglês eles aceitavam, como uma língua, né, que todo mundo utiliza. Então, quando eu cheguei, eu fiquei um pouco assim, é sempre um desafio, né, uma coisa nova, porque eu falei, nossa, o Brasil deve ter uma arquitetura tão atrasada em relação à Europa. E aí, no início foi um pouco complicado, assim, fica assim, não complicado, mas eu fiquei um pouco tensa, mas aos poucos, assim, eu fui me adaptando, e aí no fim eu trabalhei com maquetes, trabalhei com um projeto direto com a arquiteta, o meu trabalho era direto com a arquiteta, então eu aprendi muita coisa. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui fazer estágio, não remunerado mesmo, porque para entender um pouco o mercado do Brasil, eu fiz uns 3 estágios, um numa construtora que fazia edifícios, em Santos, depois eu fiz uma outra construtora em Caraguá também, Caraguatatuba é a cidade onde eu nasci, né, que é no litoral norte de São Paulo, para quem não se localiza, ali perto de Ubatuba e Ilhabela, que é mais conhecido, né? Então, aí eu voltei primeiro para Santos, é onde eu estudei, fiz esse intercâmbio, e depois eu acabei indo para Caraguá e fiz outros 2 intercâmbios, um no escritório de arquitetura e o outro numa construtora. E depois desses 2 estágios, eu comecei a trabalhar, aparecer alguns trabalhos, e em poucos meses eu abri um escritório, que esse escritório eu tive durante mais de 20 anos.
a sua área é construção, urbanização na área de praia, né? Aí a gente queria que você falasse um pouquinho sobre. Tá. Quando eu voltei da Holanda, eu comecei a trabalhar com projetos residenciais a princípio, né? Porque era o que tinha mais facilidade, assim, para pegar. Então, eu fui trabalhar no escritório, que na época era do Eduardo Bevilacqua. Ele trabalhava no condomínio, que tinha casas muito, assim, grandes e casas, assim, caras. Era um condomínio, assim, de alto padrão. E eu trabalhei um período com ele antes de abrir meu escritório, que eu esqueci de dizer, né? Antes de abrir meu escritório, eu também trabalhei nesse escritório. E ali eu vi as diferenças de projeto da Holanda. Teve um choque ali, né? Mas eu consegui implantar algumas coisas que eu aprendi nesse escritório. Mas era uma arquitetura um pouco diferente, vamos dizer assim. A Holanda, ela é muito inovadora. Então, eu senti que, assim, a nossa arquitetura ainda era um pouco simples, não sei, posso dizer. A Holanda, ela era mais moderna, um projeto, umas casas mais arrojadas, mais modernas. E então eu tive a possibilidade de fazer alguns projetos nesse escritório e algumas coisas eu consegui trabalhar, fazer de novo, assim, algumas casas. E aí, quando eu abri meu escritório, a prefeitura de Caraguá estava mudando de prefeito, que eu não conhecia, tal, mas, enfim. E numa reunião com esse prefeito que ele teve, ele fez uma reunião na Associação dos Engenheiros e Arquitetos, e eu participei dessa reunião. E nessa reunião, esse prefeito disse que ele estava aberto para novas ideias, para novas propostas. E eu, como recém-formada, eu acreditei que, sei lá, que de repente esse prefeito poderia mudar, realmente fazer alguma coisa, e dar uma abertura para os arquitetos trabalhar. Então, quando esse prefeito ganhou, eu conversei com outro amigo arquiteto e outros amigos, grupo de arquitetos que eu conhecia lá na minha cidade, falei, olha, esse prefeito disse que ele está aberto a sugestões da cidade, por exemplo, como o que a gente acha que deveria ter em Caraguá, que projetos que seriam importantes para Caraguá. E aí esses outros arquitetos falaram, imagina, todos os prefeitos, quando se vão pedir voto, querem se eleger, eles prometem, mas eles na verdade não acontece nada, eles vão fazer o que eles querem, não vão querer projeto nenhum nosso. Mas acontece que aquilo eu acreditei tão fortemente no meu coração, que eu liguei e pedi uma reunião com esse prefeito. E desses 7 arquitetos amigos que a gente tinha, só um acreditou, como eu, que poderíamos ter uma chance de fazer algum trabalho para esse prefeito. E aí nós marcamos a reunião com esse prefeito e nós marcamos como um grupo de arquitetos. E aí quando a gente chegou, só chegou eu e esse meu amigo. E a gente era super novo, recém-formado, ele era mais novo que eu. E aí ela falou, mas você disse que era um grupo de arquitetos? Eu falei, mas os outros não puderam vir. E a gente veio só nós dois. E aí quando o prefeito foi atender a gente, ele também falou, nossa, mas era um grupo de arquitetos que vinha conversar comigo, ou só vocês dois? E a gente falou, os outros não puderam vir com a gente. E aí ele falou, então tá, eu quero começar a fazer uma reurbanização da orla da praia. E nesse dia a gente pegou um projeto gigantesco e a gente reurbanizou a orla inteira de Caraguá. E a gente convidou esses outros arquitetos que não quiseram participar da reunião. Vocês foram bem arrojados, hein? Vocês foram bem arrojados, né? Que coragem. Bacana, né? O meu amigo bem tinha bacana. 2 anos formado e eu tinha 3. A gente era bem novato. Não, 3 anos já é bastante. 3 anos já é bom também, né? Mas a gente pegou uma urbanização. Mas para pegar um trabalho grande. E aí ele mandou a gente anotar o programa nessa reunião. E esse prefeito era mais louco que a gente, né? A gente pegou e a gente não tinha nem papel. Ele falou, então, a gente prestou papel e a gente fez o programa. E essa avenida, era como eu estava te falando, né? A cidade de Caraguá, ela, apesar de ser uma cidade de praia, o centro de Caraguá era na praça, onde tem uma igreja. Então os jovens, as pessoas todas passeavam em volta da praça, em frente a essa igreja. Tinha algumas lanchonetes e tal, e todo mundo passeava ali. E a Avenida da Praia era uma avenida simples, de mão dupla, né? Mas uma pista indo, uma vindo, e tinha uma iluminação assim
triste, assim, aquelas meio amareladas, e ninguém ia na Avenida da Praia à noite, porque era perigoso. Então a cidade, ela estava de costas para a praia, né? E quando a gente pegou esse projeto da Avenida da Praia, ele pediu pra gente colocar 6 pistas nessa avenida, 3 de um lado, 3 do outro, e a gente colocou mais os estacionamentos 45 graus de cada lado, mais a ciclovia, e a gente fez um calçadão de 6 metros, a avenida ficou enorme, né? Então foi um super mega projeto que a gente fez. E o projeto foi uma coisa que às vezes a gente como arquiteto sonha muito, projetos grandes e tal, e não sai da gaveta, mas o nosso, assim, em menos de um ano a obra começou. Então a gente acompanhou essa obra, foi assim uma experiência maravilhosa pra gente. E não só a gente fez as avenidas, a gente fez praças, a gente fez nessa orla, né? A gente fez parque, praças de madeira, playground. E depois dessa praia, a gente pegou uma outra praia, Martim de Sá, a gente também urbanizou. Depois a gente pegou uma outra e a gente acabou fazendo essa costa de Caraguá. E depois eu fui convidada para fazer em São Sebastião também. Uma outra urbanização também na costa, lá de São Sebastião. Né? Então, isso foi um dos projetos urbanos. E foi aí que eu comecei a trabalhar com o urbanismo mais forte. Eu tinha estudado, eu não fiz só os projetos de avenida, a gente fez outros projetos para a cidade. Eu trabalhei 20 anos para esse prefeito, 16 anos para esse prefeito. E a gente fez vários tipos de projeto urbano, além das avenidas, né? Além da urbanização das avenidas. Né? Eu tenho uma pergunta. Posso perguntar? Pode. Depois aconteceu nesse processo de urbanização, teve alguma desapropriação? Precisou desapropriar alguma coisa? Não teve, porque a nossa costa, ela era muito larga, a areia, ela era assim gigantesca, 200 e poucos. Ai, que sorte, né? Que sorte. Ela afunilou um pouco quando terminou, mas ela afunilou para 4 pistas, de 3 para 4. Entendeu? Agora, eu trouxe um know-how da Suíça de urbanização também. Por quê? Porque uma das coisas que a gente colocou, que a gente não queria, se a gente fizesse uma avenida muito larga, onde as pessoas têm que ficar atravessando, ia ser uma avenida perigosa, muita velocidade, porque quanto mais pistas, mais rápido os carros vão, certo? Então, o que eu tinha aprendido lá, e a gente não queria lombada, que o litoral inteiro eles enchiam de lombada as ruas, né? Que é uma coisa super desagradável, aquelas lombadas. Então a gente queria que fosse uma avenida, apesar de grande, que ela fosse lenta e não tivesse lombada. E eu vi que nos bairros residenciais da Holanda, eles faziam curvas, quanto menor a velocidade eles queriam, eles faziam as ruas com mais curvas, chegava a ser quadrada a rua, ela fazia retângulos, os carros quase que tinham que fazer, e aí você diminui a velocidade sem ter que colocar farol de trânsito, lombada. Então essa avenida a gente fez ela muito ondulada, ela ficou meio curvilínea, ela não é uma coisa reta. A gente fez várias curvas. E nessas curvas a gente jogava bolsões ou jardins. Então ela não é estreita, ela não ficou uma coisa retilínea. Ela ficou uma coisa bem sinuosa, que era a nossa intenção, para os carros não correrem. Então ela ficou sinuosa. E a gente foi tirando partido dessas curvas e colocando jardim, pisos diferentes. E em alguns lugares bolsões. Então ela ficou interessante e deu o resultado que a gente queria, de não ter uma velocidade alta. E a gente colocou as faixas de pedestre, que também é uma coisa interessante, que nunca na nossa cidade pequena tinha. E as pessoas começaram a respeitar as faixas de pedestre. Foi uma coisa que começou em Caraguá. Ai, que boa ideia! Que boa ideia, né? Por exemplo, em várias cidades tem, mas cidades pequenas às vezes não tem faixa de pedestre. E a gente colocou várias. E as pessoas começaram a parar o carro na faixa de pedestre. E ficou uma coisa... A gente ouviu vários elogios, umas coisas que a gente não esperava, que as pessoas naturalmente respeitassem a faixa de pedestre, entendeu? Boa ideia, vocês pensaram em tudo, hein? E paralelamente, como eu não era engenheira de trânsito, de tráfego, que é uma engenharia, e nenhum de nós éramos, eu fiquei sabendo que o Detran,
eles davam consultoria em São Paulo, né? Não, davam consultoria gratuita para construção de rotatórias, de pista. Então, a gente fazia o projeto e eu subia para São Paulo para controlar, entendeu? As rotatórias, dimensões, legal. As larguras, largura de pista, desaceleração. A gente colocou desaceleração para todos os... entrada de quando você tinha uma entrada para a pista, tinha desaceleração, aceleração, mas isso foi tudo controlado pelo Detran, entendeu? Que bacana, hein? Ele deu o arremate, ele deu o fechamento do projeto. Todos. Então, por exemplo, ele falou, essa rotatória vai rodar ônibus ou só carro? A gente dizia, não, vai ônibus também. Então, ele falou, a dimensão mínima é essa. Então, a dimensionamento foi dado todo pelo Detran, entendeu? Eu fui umas 20 vezes, tinha gente que achava que eu trabalhava lá, porque eu não saía de lá, porque amigo do diretor de engenharia do Detran, e eu estava sempre com o meu projeto lá, porque eu não queria, a gente tem que fazer uma coisa que não pode estar errado, né, a cidade toda está exposta ali, e todo mundo vai usar, se tiver um problema de como transitar. Que bacana, hein? Então, esse projeto foi todo corrigido, assim, não corrigido, mas eu disse, assessorado pelo Detran, entendeu? Ele serviu de molde para várias outras urbanizações, natações na costa lá. Ele serviu de modelo. Bacana. As pistas, legal. Por exemplo, as pessoas falam, põe 3 metros, mas não é põe 3 metros. Se você vai numa estrada, ela é 3,20. Se você vai para uma pista média, ela é 3. Se você vai para uma pista de cidade, é 2,80. Então, tem todas as dimensões conforme a localização, conforme a velocidade. E isso tudo a gente respeitou nesse projeto que a gente fez. Entendeu? Importante, então, hein? A gente como a gente era em 7, então foi bastante gente pensando, também ajudou a gente a ter um projeto bem, assim, redondo, assim, bem bacana, né? Sem ter reclamações, a gente só teve elogio, graças a Deus. Esse projeto foi um projeto que a gente foi um projeto grande e a gente foi bem sucedido, né? É bom que a arquitetura, ela pensa muito, né? A arquitetura, ela pensa muito nos projetos, né? A Patrícia estava me explicando também que em Londres, o arquiteto é totalmente diferente do engenheiro. O engenheiro realmente não faz projetos. E se faz, acho que tem que... Ela explicou lá no vídeo, né? Agora aqui, eu sinceramente, eu sempre gosto muito de fazer projetos, sabe? Então, eu estou fazendo. Agora, o arquiteto, ele é bem mais completo nisso, né? A gente está tão preocupada na estrutura, né? A gente está preocupado na estrutura. É um pouco diferente, apesar que dá para fazer uns projetos, só que tem que estar atento, trabalhar em equipe também, né? Até a sua disponibilidade, né, Ana, de estar sempre indo no Detran e perguntando, isso é muito bom para o profissional, né? A gente tem que ter essas habilidades socioemocionais, de ir atrás, de perguntar realmente, né? É tão bom isso também para a profissão, né? Exatamente. Então, porque o que acontece? A avenida, ela interferia toda a malha viária da cidade. Porque daí, no fim, a gente fez depois as sinalizações da cidade. Acabou que da Avenida da Praia, a gente teve que trabalhar a sinalização de todas as ruas. Por quê? Todas as ruas centrais, elas chegavam na Avenida da Praia. Então, a gente teve que trabalhar, a gente trabalhou assim, uma mão sobe, uma desce, uma sobe, uma desce. Então, a gente teve que trabalhar as ruas que chegavam na Avenida da Praia. E elas tinham também que, quando chegar, elas tinham que ter abertura para entrar na avenida, porque a avenida ela era dividida em 2 partes, porque a gente teve um canteiro central. Então, a gente tinha que trabalhar a chegada das avenidas nessa avenida, tanto entrada quanto saída. Então, a gente teve que modificar toda a sinalização de trânsito interna da cidade, do centro, entendeu? Para poder fazer a pessoa... Para dar certo, né? Porque senão você fica só com a mão subindo, ou depois para você descer para a praia, você não tem rua. Então a gente organizou para ser uma mão sobe, uma mão desce, uma mão sobe, uma mão desce. E a gente trabalhou dentro toda a sinalização interna depois do centro da cidade, que foi um outro projeto complementar desse, que a gente colocou no prefeito, porque uma coisa está ligada à outra, não é uma coisa, é uma coisa integrada, não tem como a gente fazer um projeto desvinculado, né? Então, a gente sinalizou, e aí a gente fez um projeto de sinalização, também foi um outro projeto que a gente fez, assim, com desenhos de peixe, a gente fez uma placa de vaca, assim, bem caiçara, peixe com banana,
A gente fez umas coisas diferentes na época, tal. Os postes a gente desenhou. Então, aí a gente fez toda a sinalização interna também do restante da cidade, né? Ideia, assim, muito interessante, né? Eu acho que fica um projeto criativo, bacana, que chama, né, o que tem no local, né? E vocês, meninas, mais alguma pergunta? Eu tenho. Nesse projeto de revitalização, no caso da Orla, antes era na praça. O que aconteceu com a praça? Todo mundo migrou ou houve ali uma nova circulação? Ficou dividido ou todos migraram para uma nova área? Porque, no caso, na praça existia comércio. Então, quando fez a Orla, um novo comércio também se criou. Então, como que ficou a cidade no quesito social mesmo? Houve uma grande mudança para a nova Orla e a pracinha ficou vazia? Ou também houve um novo, nem que seja uma nova revitalização na pracinha, para que essa área da cidade não ficasse abandonada, no caso? Sim, é o seguinte, esse movimento que tinha, que eu digo que a cidade estava de costa para a praia, é uma pergunta ótima. Então, o que acontece? O movimento que tinha era à noite, as pessoas saíam à noite na pracinha, né? Não era de dia, era normal o centro funcionar como todo o centro, mas e a praia também funcionava de dia. Agora, à noite, o sair, o ir passear, que era no centro da cidade. Então, o que aconteceu? O centro não perdeu nada, continuou com restaurante, com lojas abertas, as pessoas continuaram circulando de dia no centro e de noite as pessoas começaram a passear no calçadão, começaram a ir no restaurante no calçadão. Então, o centro ele ficou focado mais para o comércio diário, do dia. Não perdeu, porque as lojas, o comércio, as lojas de roupa, estão todas no centro, então não prejudicou o centro. As pessoas comem durante o dia, tem os restaurantes que funcionam durante o dia. E à noite, o calçadão funciona, claro, de dia, mas à noite as pessoas ficam mais na praia. Porque ficou uma iluminação boa, porque você vai caminhar, você vai andar de bicicleta, lembra um pouco o Santos, o Rio de Janeiro, tal. Então, não teve um prejuízo talvez para alguma lanchonete diminuiu o movimento, mas no geral o centro continua com o comércio aquecido, não mudou a vida do centro, porque durante o dia todo mundo está no centro. Entende? Legal, hein? Bacana, hein? Acho que eu vou para lá agora, uma visitinha lá para Caraguá e nas férias. Precisa ir ver como ficou. Eu conheço Caraguá há muito tempo atrás que eu fui. É muito bonito lá, né? Então, eu acho que Caraguá estava muito abandonada, depois que teve essa administração, esse prefeito tão arrojado, aconteceu tantos projetos novos lá que ficou uma cidade especial, no meu ver. Agora, uma coisa que eu assim, quem vai trabalhar com urbanização, que é interessante, assim, pensar, é sempre na escala. A escala é uma coisa completamente diferente de um projeto residencial ou um projeto comercial, enfim. O projeto de cidade, ela tem uma outra escala. Então, quando você vai projetar uma coisa de cidade, você tem que pensar numa... você não consegue pensar só na prancheta, você vai ter que ir no local, como a gente fez, por exemplo, uma calçada. A gente pensa, uma calçada boa é uma calçada de 2 metros, 3 metros, é uma calçada boa, né? Mas aí, se você analisar essa avenida, a gente colocou uma calçada de 6 metros, e quando você olha lá, você tem a sensação que ela tem 3 metros. Entende? Então, a escala é outra. Se você fazer uma calçada de 3 metros numa casa, é uma calçada boa, 3 metros, uma calçada grande, né? A largura de um quarto, quase 3 metros. Agora, se você vai colocar numa avenida uma calçada de 3 metros, ela vai ficar minúscula, entende? Então, você tem que entender essa questão de escala, porque é uma dimensão muito maior, você vai ter que olhar o espaço com uma outra visão, não é uma visão tão curta como um projeto menor, então é uma outra dimensão, então as dimensões são outras. E tem também a relação de altura de prédio, que é um outro tópico também que eu posso depois conversar com vocês sobre a questão da altura dos prédios, tá? Em relação à avenida, sombreamento, mas uma questão na hora de projetar um espaço urbano, você vai ter que trabalhar a sua cabeça para outra dimensão, para outra... você vai ter que fazer outro redimensionamento,
senão ela vai ficar... Ela não vai ficar proporcional ao que você está fazendo. Então, é uma coisa que tem que prestar bastante atenção na escala quando você for fazer um projeto urbano. Uma boa dica, viu, Ana, para elas aí que já daqui a pouco vão estar entrando no mercado de trabalho, né? Essas mulheres empoderadas aí, vamos dominar aí o mercado de trabalho, né? E vai ter disciplina de estradas, né? Quem sabe vocês vão aí para engenharia de trânsito, engenharia de tráfego, né? Que é uma área boa também, hein? Muito boa. E uma dica, assim, profissional, assim, que você pode passar para os alunos? Como assim? Como você diz, assim? De atuação de mercado, uma dica profissional. Antes da dica, deixa eu fazer mais uma pergunta, porque hoje ela não mora mais no Brasil, né? Ela está morando em outro país. Aí eu queria saber como que foi esse processo ou se você procurou o processo de convalidação de diploma para poder atuar como arquiteta fora do país. Como é essa convalidação em outro país, no caso? As grades batem, não bate? Tem que fazer um outro curso, como se fosse uma complementação da nossa formação? Como é? Assim, eu acho assim, cada país tem um sistema. Eu posso falar pela Suíça, que eu estou na Suíça. A Suíça, eu não preciso fazer nenhum tipo de complementação, nenhum tipo de matéria extra, nada. Por quê? Porque a Suíça, a arquitetura aqui, ela é vista como uma arte. A gente não atua sem ter um engenheiro trabalhando junto com um engenheiro paralelamente, em nenhuma obra. Então, você traz o seu know-how de projeto e pronto. Então, aqui eu não preciso fazer nenhum tipo de adaptação. O meu diploma é aceito, entende? Mas eu sempre vou ter que trabalhar com um engenheiro civil, entende? Interessante, hein? Interessante. Eu vou deixar uma pista para vocês aí, para as meninas, que a Patrícia também respondeu, Ana. É legal você também responder, porque todo mundo gosta de saber, né? E ela também respondeu lá no vídeo também, viu, Laura? Como que dá para fazer isso em Londres também. Mas pelo jeito aí na Suíça é mais fácil. Agora, não sei a questão da engenharia. Você sabe a questão da engenharia? Eu sei, olha, a engenharia eu não sei, mas eu sei que todas as profissões são super complexas aqui. A Suíça, eles não aceitam quase nenhum diploma de fora. E tudo que você vai fazer aqui, você precisa de um curso. Até para ser pintor, tudo você tem que ter um diploma. A Suíça, ela adora diplomas e certificados. E a arquitetura é realmente uma super exceção, porque ela é colocada dessa maneira, como se fosse uma arte, você vai fazer um desenho. Mas você não pode atuar, você vai ter um engenheiro civil, não só civil, você vai ter o hidráulico, o elétrico, é um complexo, você vai trabalhar com um grupo de pessoas e estrutural, engenheiro estrutural, então você, calculista, enfim, aqui você vai ter que trabalhar em equipe para poder fazer uma obra. Então, a arquitetura, ela está entrando como uma parte artística, como eu estou falando, por isso que ela é aceita, mas as demais profissões aqui não são aceitas. Os diplomas de fora não são aceitos. Isso é uma boa informação. Legal. É muito bom, né? As construções aí na Suíça são caras, grandes, como que é? As construções aqui é assim, a mão de obra na Suíça é tudo muito caro. E a mão de obra é o que tem de mais caro na Suíça. Então, a mão de obra aqui toda a construção, ela é feita com guindastes. Mesmo uma casa, elas usam esses guindastes gigantescos que você vê para fazer edifícios. As casas usam esses guindastes e muitas vezes helicóptero. Eles trazem os materiais com o helicóptero em umas cestas, em umas caixas, e vão transportando um ponto para o outro com o helicóptero. Realmente o pessoal carregar o cimentão aqui no ombro, ninguém faz isso. É tudo mecanizado, automatizado. Então deve ser super caro construir uma casa aí, né? Deve ser bem caro aí. Não, aqui é caríssimo. É caríssimo. Para você ter uma ideia, um apartamento assim de, vamos supor, 3 dormitórios básicos, uma sala média de 5x4, você não consegue encontrar menos que 800 ou 750 a 800 mil francos. Você multiplica por 6,3 isso.
Nossa, mas aí como que tá a moeda aí? Qual que é a moeda? Ela é quase o mesmo valor do euro. Ela é 10. Mas aí não mudou? Aí não mudou na Suíça? A Suíça não faz parte então. do mercado franco suíço. Não, aqui é isso, não é euro. E aí, e qual língua que é falada aí em Zurique? Alemão. Alemão? Alemão. Ah, não é inglês, francês, nada. É o alemão? Aqui é alemão. Verdade, sprichst du Deutsch? Ich spreche ein bisschen Deutsch, ja. Das ist unglaublich, das weiß ich nicht. Ah, super! Legal, hein? Não sabia, Ana, que alemão, que legal. Ja. Ich habe in Deutschland gelebt. Das war ganzes Jahr da. Sicher? Ja, das war super da. Schon, sehr schön, alles in Ordnung. Das hat mir sehr gut gefallen. No. Wie viele Jahre hast du? Wie lange hast du gewohnt in Deutschland? Das war ein ganzes Jahr. Das war sehr schön. Das war in Bochum, ganz in der Nähe von Dortmund, Düsseldorf. Kennst du? Bist du schon da gewesen? Düsseldorf. Ja, Düsseldorf. Ja, ich bin da, ja. Ich weiß. Das war sehr schön. Wow, super. Ja, Super ja. gut. Ja, danke schön, danke schön. Wir sind in Berlin gewesen, das war letztes Jahr, mit Patrícia, Rebeca. Das war sehr schön, das war super. Die Leute anderes, ja, é super, ja. Tá tudo certinho. Faltou a dica. A gente tá esperando A dica, Ana, você tem que falar dica para essas mulheres lindas aqui, empoderadas. Uma dica profissional. Para pegar outros trabalhos, como é assim? É isso? Alguma dica assim, uma coisa que você acha importante ao longo da sua carreira. Porque assim, só o fato de você ter ido para a Holanda já é um super diferencial. O fato de você ter um intercâmbio, né? Foi um diferencial super se destacou na multidão, na verdade, né? Mas, Ana, você não quis falar de você, mas você também é uma arquiteta bem assim, ela domina lá na Suíça e domina aqui no Brasil também, porque aqui no Brasil você segue obra, você está na construção civil. Então você entende, ela tem esse olhar, né? Esse olhar sistêmico, né? De repente ela tem esse olhar na Suíça e tem esse olhar no Brasil também. Isso também é bacana, isso cria trouxe esse olhar inclusive trouxe esse olhar da Holanda e colocou na urbanização lá de Orla de Praia, do projeto. Isso. Né? Então, uma visão, não é importante quando você viaja, você sai como a Gisele morou fora, você sempre alguma coisa você vai aprender e você pode aproveitar algo que você vê para você projetar uma coisa diferente que funciona legal. Então isso sempre acrescenta, né, não só no seu currículo, mas na maneira de projetar, né? Você começa a ter outros olhos, você tem coisas novas, como pode ser uma coisa funciona bem aqui. E claro, são lugares completamente diferentes, né? Clima e situação financeira, enfim. Mas algumas coisas você pode trazer, sim, né, para o Brasil. Eu tenho ideias para levar para o Brasil já daqui da Suíça, né? Que eu continuo trabalhando aí no Brasil, né? Continuo com o projeto aí no Brasil. E eu pretendo fazer alguma parceria com a prefeitura também e sugestões de projeto para Caraguá, depois desse período que eu estou aqui. Estou 7 anos na Suíça, né? Então eu tenho essa vontade de ainda atuar na parte urbana, que é o que eu mais gosto. Eu faço projetos de prédios, edifícios, eu não sei se eu comentei com a Gisele, já fiz alguns edifícios de 11 andares em Caraguá, fiz alguns edifícios, estou fazendo um no momento, frente para a praia, um edifício de 11 andares também. Então, eu tenho projetos que são projetos residenciais, tal. Mas eu gosto muito de urbanização. Eu me sinto assim tão realizada de ver as pessoas usando, é um espaço que tantas pessoas depois usam, você interfere tanto, você participa de alguma maneira da cidade,
você contribui, é muito assim, prazeroso fazer. É muito assim, gratificante, né? Muito gratificante, né? Muito gratificante fazer projeto urbano, no meu ver. Então, eu gostaria de ter a chance ainda de estar participando dessa nova administração que entrar na minha cidade, com algumas sugestões de que pode ser feito lá, de coisas que eu vejo aqui na Suíça, que eu acho que poderia implementar aí no Brasil. Então, agora sobre a dica que eu vou tentar falar, eu acho o seguinte, o que eu vi durante o caminho, desde que eu me formei, né, porque minha faculdade não foi uma faculdade tão especial, foi uma faculdade boa, mas não foi uma federal. Então, mas o que eu vejo do diferencial daquelas pessoas que acontecem e daquelas que não acontecem, eu acho que é a perseverança, entende? Porque, assim, no começo a arquitetura ela é muito difícil para você conseguir projeto, assim, conseguir viver da arquitetura. Porque você pega um projeto aqui e depois você fica um tempão não tem nenhum projeto, e aí eu vi que no meio do caminho, assim, sobrou 20% das pessoas que eu conheci que continuaram trabalhando com arquitetura e o resto, um abriu uma lanchonete, outro trabalhou com o pai, outro, entendeu? E simplesmente desistiram porque não viram o dinheiro tão rápido, assim, não conseguiram sobreviver, ou não sei, desistiram. Então, eu acho assim que a gente tem que perseverar. A arquitetura não é por exemplo, a minha irmã, ela era mais nova que eu, ela se formou odonto, imediatamente ela abriu o escritório e começou a ganhar dinheiro. E eu era mais velha e eu não tinha dinheiro, porque ela tinha, assim, os clientes começam a entrar constantemente, ela tinha um dinheiro constante. Eu não, às vezes eu tinha, às vezes eu não tinha. Mas eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Então eu continuei ali, como eu podia. E até que uma hora você começa a fazer uma carteira de clientes que você não fica mais com altos e baixos. Você fica com uma clientela, um indica o outro, você nunca fica mais sem projeto, mas você tem que ter perseverança no início. Perseverança, bacana. Tá? Continuar, nem que você tenha que fazer uma coisa bacana mesmo. Pra ajudar, mas não desiste, porque se é o que você gosta, você vai ficar super realizada quando você conseguir ter um escritório funcionando bem, fazendo projetos, vai ser uma realização, vai ser uma felicidade trabalhar no que você gosta. Eu acho que é o mais importante, trabalhar no que você gosta. Bacana mesmo. Então, é isso mesmo, gente, legal. Perseverem, não desistam, que vocês chegam lá. Bacana, viu, Ana? Muito obrigada, tá? Obrigada mesmo pela força, pela sua presença, pelas suas contribuições profissionais. Legal mesmo te conhecer assim mais de pertinho. Tá joia, gente. Desejo boa sorte para vocês. Viu? Obrigada, tá Ana. Tá bom, obrigada, Ana. Um abração aí, fica com Deus aí, tá? Tchau, um beijo, obrigada. Tchau. Tchau.